pessoal. Nós somos do Soteroprosa e hoje vamos falar sobre cancelamento. Cancelar ou não cancelar? Eis a questão. Meu nome é Jaqueline, eu sou estudante de letras e colunista do Soteroprosa. Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Danilo, eu sou graduado e mestrando em Ciências Sociais e técnico universitário do Estado. Olá a todos, meu nome é Carlos Henrique Cardoso, eu sou mestre em Antropologia pela UFBA. Bom, o tema do cancelamento foi um dos textos do nosso site, soteroprosa.com, e a gente está percebendo que atualmente o cancelamento tem acontecido bastante, principalmente na internet, que quando uma pessoa pública, principalmente ou não, fala alguma coisa bastante controversa, as pessoas tendem a usar a palavra vamos cancelar. E isso tem tido uma repercussão muito grande, porque pode acabar censurando os debates. E isso já vem acontecendo também em outros meios midiáticos, como já aconteceu com algumas pessoas públicas que vamos falar aqui. E de fato a pessoa teve a sua carreira acabada. Não, Fale, Danilo. Não, continue, Carlos. Bom, é o seguinte, essa cultura do cancelamento, muitas vezes, primeiro que ela é uma interrupção de um produto ou de um artista, né? De um artista, de um produto, de um político, por algum acontecimento, algo que ele falou, como já explicou, ou uma atitude criminosa, né? Algo que realmente é prejudicial, que as pessoas consideram que pode ser cancelado. Agora, tem um cancelamento também que vem em pacote, né? Tem um cancelamento que vem em pacote, como, por exemplo, o que aconteceu com o cineasta José Padilha, aqui no Brasil. Que foi o seguinte, José Padilha, ele realizou um seriado na Netflix chamado O Mecanismo, e ele já tinha depoimentos que uma parte da população não aceitava, né? Então, ele fez um simulacro da Lava Jato no seriado. Algumas pessoas não gostaram disso, já repudiavam o nome de Padilha. E o que é que aconteceu? As pessoas ignoraram o seriado, ou seja, cancelaram o seriado, cancelaram a assinatura da Netflix e cancelaram o diretor, ou seja, cancelaram o produto, o meio e o produtor. Então, passado isso, a série não deu resultado, a série acabou se encerrando, não dando resultado. E José Padilha se retratou, dizendo que realmente não era a Lava Jato, não era aquilo que ele pensava, que ele estava pensando diferente. Mas mesmo assim não foi perdoado, né? Ele tentou se retratar, tentou entrevistar algumas pessoas, mesmo assim ele continua cancelado, ou seja, o cancelamento ele atinge a pessoa e fica mais ou menos como uma marca, né? Que José Padilha até hoje não foi assim perdoado pelas atitudes que ele tomou por uma ala da população, principalmente de pessoas com posicionamento de esquerda, e até hoje ele está praticamente cancelado. Então, a cultura do cancelamento faz essas interrupções e prolongadas, né? Quase que permanentes, né? José Padilha ainda é um nome aí que está desaparecendo cada vez mais da mídia porque ele não consegue se restabelecer por conta desse cancelamento aí permanente em detrimento desse seriado que ele promoveu, né? Sim, eu costumo dizer que a sociedade moderna, quer dizer, sociedade contemporânea, que o termo moderno já implica outra acepção, que a sociedade contemporânea, tal como dito por Nietzsche, ela cria seus ídolos, ela tem necessidade de criar seus ídolos e ela mesma destruí-los. Isso é uma lógica, segundo Nietzsche, histórica. Perpassa todas as sociedades humanas. Mas na sociedade contemporânea, isso talvez, pela própria velocidade do capitalismo, das relações
digamos assim, mercantilizadas, isso ocorre de forma mais veloz. Então, o que é o cancelamento? Se não você pegar, por exemplo, eu vi que ano passado, entre as 10 personalidades mais canceladas, estaria a Anitta, por exemplo. Aí a gente já entra em outra discussão. Ela foi cancelada por algumas posições dela, que eu não vou abordar aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Mas assim, é um tipo de cancelamento que ela continua fazendo sucesso. Foi mais uma coisa restrita a talvez ao público que segue ela ali. Não teve tanto efeito na carreira dela. Já outras formas de cancelamento, aí eu acho formas mais agressivas, é como foi feito, por exemplo, com o cineasta Roman Polanski, que aí eu não vou entrar na questão em si do crime que ele praticou, que realmente ele tudo leva a crer que ele abusou de uma adolescente de 13 anos, né? E ele não pode pisar nos Estados Unidos até hoje. E na esteira disso, da questão jurídica, tem uma galera que parou de consumir seus filmes. Ou seja, é a questão de você cancelar a obra e o autor, né? Então, existem essas duas formas de cancelamento. Em ambas as formas, é interessante notar isso, que o que está explícito é a questão do linchamento. Você lincha aquele ídolo que até pouco tempo atrás era praticamente unanimidade, ou então era venerado como uma pessoa que só tinha qualidades, e de repente ele passa a ser uma pessoa a ser apagada, um demônio. Muitas vezes, como é o caso desse lixamento mais corriqueiro agora que está tendo, né, com esses, relacionado a esses blogueiros, a esses youtubers e tal, é uma coisa que não vai afetar nem o patrocínio dele. Vamos dizer assim, que é algo que se pretende uma marca na carreira dele, uma marca negativa, mas ele vai acabar superando, certo? É o caso de Anitta, como eu estou te falando, que foi cancelado ano passado, mas continua fazendo muito sucesso, não perdeu patrocínio nem nada. Mas muitas vezes isso é de uma crueldade no sentido de ser injusto. Muitas vezes é injusto. Porque quando a gente pega um caso de alguém que cometeu um crime, ainda tem uma justificativa por trás. Embora é complicado você anular tudo que a pessoa fez, ou seja, você não separar a obra da pessoa, né? É uma coisa que a gente até já discutiu numa live do Soteroprosa, por exemplo. E aí a gente vai entrar num debate bastante complicado, né? Porque pensar, será que uma pessoa que comete um crime de ódio ou faz de fato um discurso de ódio com apologias a um crime deve ou não ser rechaçada, né? E aí tem aquela questão, se a gente, apesar desses discursos serem bastante controversos, inclusive alguns passíveis de punição mesmo criminalmente, a gente acaba censurando, a gente acaba não abrindo o debate, né? Porque apesar daquele crime ter sido cometido, a gente vai parar de falar sobre aquilo, né? A questão do Polanski foi uma questão sobre o estupro, e aí as pessoas podem... Não que eu acho que as pessoas vão parar de falar sobre isso, porque é uma coisa que está na nossa sociedade, infelizmente. Mas é mais uma maneira de você falar sobre isso, né? Então, assim, o cancelamento, ele acaba ativando muito essa questão da polarização também, das opiniões, né? É aquele lado que eu não aceito a opinião do outro. Então, tem muito a ver também com saber conviver com o diferente, né? Que às vezes também esses cancelamentos, principalmente esses cancelamentos que não são de fato efetivos, né? Esses linchamentos virtuais, muitos deles, o que é que tem acontecido? Eu não concordo com essa opinião. E quando a gente vai ler os argumentos, eu não vejo argumentos de fato concretos para isso. Às vezes é só um não gostei. Não tem uma busca de fato por tentar entender o porquê daquilo, ou tentar entender a opinião do outro, ainda que seja desagradável, né? Acho que isso tem acontecido muito também nessa questão de opiniões políticas, né?
por mais que algumas coisas sejam absurdas, dentro da concepção de uns, né? Eu mesma tenho coisas que eu acho extremamente absurdas. Mas eu entendo que é o pensamento do outro. Óbvio que eu vou tentar argumentar ali. Eu sei que tem pessoas também que são intransigentes para o diálogo, né? Então acho que isso também é um problema, tanto de quem cancela quanto de quem é cancelado. Então acho que um dos principais problemas é esse, que as pessoas às vezes não estão abertas ao diálogo. Nesse caso desse cancelamento virtual, né? E no caso do cancelamento real, né? Se a gente for para pensar de parar de consumir produtos de alguém, de algum artista, claro, às vezes o artista se retrata, mas também a gente não pode esquecer que o artista é uma pessoa pública e também o que ele fala, ele tem responsabilidade sobre o que ele fala, né? Então, assim, eu acho que pensar nessa divisão autor e obra sempre foi uma polêmica muito grande, porque também a obra está vinculada ao autor no sentido do autor ser uma pessoa pública ali também, apesar de ter a licença poética, né, da obra ali. Tipo, posso falar o que eu quiser? Será? Será que vão dizer que é uma ironia? O que é que eu vou pensar sobre isso, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com essas opiniões. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de atitude radical também, porque eu acho que estamos vivendo um momento, acredito que até mundialmente, mas aqui no Brasil, né, que eu posso falar, que as pessoas têm sido extremamente intransigentes e têm sido extremamente não querem escutar, né? Eu acho que realmente se colocar nesse lugar de escuta. E assim como tem essa questão do lixamento virtual, tem a questão da lacração, né? Nos meios virtuais. Que tipo, vou cancelar fulano para dizer que eu tô militando. Sendo que a militância não é isso, né? Isso. A militância, ela perpassa por outros crivos. Muito mais complexos e que não se restringem à rede social. É isso, galera. A gente está aqui falando sobre o cancelamento. Acredito que esse tema vai perpassar depois outros textos da Agência Soltária Prosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem puder, curte, né? Dá um like aí, um joinha e se inscreve no nosso canal. Muito obrigada. Até a próxima.